Grande tio Oscar, tivemos mais uma rodada cheia no Brasileirão, com alguns resultados interessantes e algumas pinceladas de polêmicas. Verdade, né? A primeira que eu vejo é aquela questão da expulsão do Léo Jardim no Inter e Vasco, né? Muita revolta dos vascaínos, mas eu vi alguns comentários e uma coisa que não ficou claro no jogo, mas depois houve comentário de que o banco do Vasco já tinha sinalizado pro Léo Jardim cair e fazer uma cera, né? E o quarto árbitro pegou, né, deu o amarelo, inclusive, ao pessoal da comissão técnica, e o juiz ainda teve a benevolência, né? Ele foi democrático. Foi lá, ó, Léo Jardim, levanta aí que tu já tem um amarelo, vai levar o segundo. Ele continuou parado lá, sentado lá e pronto, tomou o vermelho. Eu espero que isso aí vire uma regra, né? Uma regra assim, que seja introduzido, porque de fato os goleiros, de uma forma geral, por terem a proteção do jogo não seguir enquanto eles estiverem no chão, eles fazem muita serem via de regra. Eu acredito que isso aí pode ser benéfico para o futebol brasileiro. Eu tenho certeza e espero realmente que isso aconteça. A gente tem possibilidades do debate referente à justiça e não referente à regra, porque o juiz não errou a regra. É cera, o juiz não é médico, mas também não é besta. Pelo amor de Deus, era nítido a cera e realmente cabia ali o segundo amarelo, por consequência da expulsão. Fica o debate para a questão de, no primeiro tempo, uma possível orientação do departamento técnico do Roger Machado também orientar o Rocher, que o Rocher deveria ter tomado um amarelo, que o Roger, quando o Rocher caiu, conseguiu reunir os jogadores. Mas a gente tem que entender que realmente levantou o sarrafo, não é a primeira vez que esse juiz faz num jogo do campeonato do ano passado, acho que foi Criciúma e Juventude, ele também expulsou o goleirão do Criciúma por cera, foi uma questão de atendimento médico, mas que tomara realmente que consiga agora se firmar a regra, porque a regra já existe, o problema é que os árbitros normalmente não a colocavam em prática. Mas voltando ao futebol, foi um jogo interessante. Ora o Vasco iniciando, jogando bem, pressionando o Inter, ora o Inter acordando depois de tomar o gol e pressionando o Vasco. Verdade. E o Vasco conseguiu um ponto fora de casa importante para a briga, para fugir do rebaixamento e quebrou uma sequência de 3 vitórias do Inter no pós-férias, entre aspas, né? Mas tivemos uma outra polêmica interessante no jogo Santos e Sport, né? Aquele gol do Santos, que a bola bateu na mão do jogador do Santos, do Schmidt, né? E o juiz validou o gol. A regra diz que pode acontecer isso, desde que não seja o próprio jogador cuja a bola bateu na mão que tenha feito o gol. Ou seja, dentro da regra estava certo, mas essa regra podia ser mudada, né? Uma regra um pouquinho estranha. A regra da mão na bola é sempre algo muito polêmico, acho que nunca vai existir um norte, porque a gente traz justamente o exemplo oposto, né? Que foi no jogo do São Paulo, que a bola, o chute do Bobadilha desviou, ainda foi um pouco mais difícil, porque vem aquele limite de ombro e de braço, desviou no Luciano, mas como o Luciano foi justamente o jogador que fez o gol, a bola desviou e por isso foi gol, e a regra foi clara, contrário do que aconteceu no jogo do Santos. Mas é muito difícil essa mão na bola, porque torcedor nunca vai ser unanimidade. Uhum. Mas referente à comissão e arbitragem, acho que também, acho que cada ano vão mudando, para ver se uma hora acha uma solução menos polêmica, menos pior. Verdade, verdade. Polêmica sempre vai ter e o torcedor sempre vai estar tendendo a querer que o seu time tenha razão, né? Então é difícil. Mas assim, duas jogadas dentro da regra, bem validadas ou anuladas. A questão é, será que a regra é justa o suficiente? A gente sempre vai ter esse debate, mas foi outro jogo, momentos, né? O esporte conseguiu jogar melhor, assim, na maioria do tempo, e mesmo com o jogador, na verdade, acho que a virada de chave, por incrível que pareça, quando teve um jogador a mais, o Rincon do Santos foi expulso, abriu 2-0, mas o Santos, com a entrada do Bom Tempo, conseguiu salvar aquele empate heróico, mas em um jogo diferente que a gente trouxe justamente essa polêmica, que foi a vitória do São Paulo, onde não teve nuance, né? São Paulo superior do início ao fim. No clássico dos tricolores, o Fluminense encarou a quarta derrota consecutiva, né? Que coisa, né? O Fluminense que fez aquela campanha maravilhosa no Mundial. Inclusive, tem discursos do vestiário: olha, agora a gente volta pro brasileiro, vamos jogar contra Cruzeiro, contra Flamengo, contra São Paulo, vamos ganhar deles e vamos disputar o título. Perdeu 4 jogos seguidos e é explicável, né? O choque de realidade quando a gente fala a diferença de pontos corridos, campeonato de longa duração para campeonato de tiro curto, não minimiza de forma alguma a campanha assim, excepcional do Fluminense, mas não é a realidade do Fluminense. Então, aquela análise antes do Mundial não estava errada. A gente volta
para o choque de realidade que o Fluminense vai viver dentro do Brasileirão, acrescentado com a saída da sua principal estrela, que não pode ser a Bengala. Já chega, 4 jogos, é a realidade que o Renato Gaúcho tem e vai ter que trabalhar para não brigar lá embaixo. Verdade. Sem dúvida, o John Arias faz muita falta, mas voltamos à tese de que o Renato é um excelente técnico para o mata-mata e nunca foi bem em campeonatos de pontos corridos, né? Nunca foi campeão ou chegou perto de uma briga pelo campeonato quando o campeonato é por pontos corridos, né? Brigas de pontos corridos, a gente tem um Fortaleza que ora vai bem, ora vai mal, respirou contra o Massa Bruta, e outro que respirou também foi o Ceará, que tinha aí 3 derrotas seguidas e conseguiu vencer o líder do Brasileirão no Mineirão. É inesperado, né? Essa vitória do Ceará contra o Cruzeiro, líder do campeonato, que vem jogando um futebol belíssimo, o que talvez faça ressurgir aquela questão de que o campeonato vai ser decidido pelos melhores elencos. Quem tem os melhores elencos é quem tem mais grana no bolso. E quem tem mais grana no bolso é Flamengo e Palmeiras. E parece que Flamengo e Palmeiras estão subindo os degraus. O Palmeiras está 4 pontos atrás do Flamengo, mas com um jogo a menos, ou seja, se ganhar esse jogo atrasado, fica só um pontinho na frente. Eu achava que o Cruzeiro poderia ser o Botafogo do ano passado e surpreender e chegar lá na frente. Ainda pode, né? Ainda tem um belo time, muito bem treinado, mas Flamengo e Palmeiras certamente vão estar brigando até o final do campeonato. Eu acho que a discrepância lá em cima, a gente esperava times como o Botafogo para manter o sucesso da temporada passada, o Inter que vinha também num sucesso início de temporada, mas acho que a discrepância lá em cima, Flamengo e Palmeiras, realmente a gente vem acompanhando e justamente depois do retorno do Super Mundial, são times que ainda não perderam, então tem o mesmo desgaste do Fluminense, do Botafogo e consegue manter a regularidade, mas lá embaixo tem times aparecendo para fervilhar essa disputa de G6 para deixar ainda mais apaixonante o campeonato, que é a confirmação do Cruzeiro, é a aparição agora do Bahia, que conseguiu uma belíssima vitória. Verdade, assim, vai ter uma briga muito boa ali pela aquele grupo de chegar no G6, também de não cair, né? Porque eu acredito que depois da rodada desse fim de semana, confirmou, na minha opinião, o segundo rebaixado, né? O Sporting, para mim já é o primeiro, né? Vai fechar o primeiro turno, não conseguiu ganhar um jogo ainda. Estava com a vitória na mão contra o Santos e deixou empatar depois de estar 2-0 na frente. E o Juventude que vem pilhando derrota atrás de derrota, tomou de 3-0 do Bahia, mérito do Bahia também, mas já são 3 derrotas consecutivas que eu acho que vai pesar lá no finalzinho na briga para fugir do rebaixamento. Eu acho que a gente pode já considerar o esporte virtual rebaixado. A gente sabe que matematicamente ainda dá, mas dentro do gramado e o ambiente não vem mostrando da onde tirar uma possível força. E justamente, Juventude já vem fazendo aquela amizade perigosa com o fantasma da Série B. É uma ingrata surpresa que a gente achava que poderia ser algo diferente nesse campeonato depois do bom gaúcho que ele fez, mas ficam disputas para lá de interessantes, porque a gente não imaginava o Santos nessa derrocada, o Vasco também já está voltando aí a bater a beira, a zona perigosa, o Fortaleza está tentando respirar, e lá em cima uma disputa boa. Acho que o Brasileirão ele mantém a fama de ser equilibrado, mas temporada atrás de temporada vem disputas com times que a gente não imaginava. E vamos fazer também justiça ao São Paulo, que já ganhou a terceira partida consecutiva e está galgando aí, está subindo os degrauzinhos e vai brigar no mínimo por uma vaga na Libertadores, eu acredito, né? E do lado de baixo, o Grêmio, que não ganhou ainda depois da volta das férias, né? Tá chegando a metade. Daqui a pouco a gente encerra o primeiro turno com um monte de asteriscos, mas a gente tem a despertar uma certa emoção. Lá em cima, a gente quase vê já o Bahia realmente confirmado para a próxima Libertadores, porque vem apresentando um bom futebol, mesmo tendo sido eliminado da Libertadores com erros crassos de saída de bola, e o Mirassol querendo aprontar. Um time que a gente dava como um saco de pancadas já está aí olhando, querendo vislumbrar uma possível Libertadores, e lá embaixo aumenta a certeza para o final do campeonato de que um time grande vai cair. Mas esse meio da semana nós vamos desligar a chave do Brasileirão e vamos ligar a chave da Copa do Brasil, né? Vamos ver o que virá aí de Copa do Brasil, que temos bons jogos.